Assim, os músicos tocaram uma gavota e a morte, sem se sentir intimidada pelos olhos que a fitavam com terror e voracidade, cantou suavemente para si mesma sem palavras. Ergueu um pouquinho o vestido branco com as mãos e fez alguns passos de dança hesitantes com os pés diminutos. Não danço há muito tempo, disse ela com nostalgia. Tenho certeza de que já me esqueci de como se faz. Ela era tímida, não ergueu os olhos para constranger os jovens lords, nenhum dos quais se ofereceu para acompanhá-la na dança. Lady Neville sentiu uma torrente de vergonha e empatia, emoções das quais acreditava ter se livrado muitos anos antes. Ela será humilhada em meu próprio baile, pensou com raiva. É porque ela é a morte. Se fosse a velha coroca mais feia e suja do mundo inteiro, eles fariam um esforço para dançar com ela, pois são cavalheiros e sabem o que se espera deles, mas nenhum cavalheiro irá dançar com a morte, não importa o quão bonita ela seja. Lady Neville olhou de soslaio para David Lorrimond. Ele tinha o rosto tão corado e as mãos apertadas com tanta força ao olhar para a morte que seus dedos pareciam de vidro. Mas, quando Lady Neville tocou em seu braço, ele não se virou. E quando ela chamou seu nome, ele fingiu não escutar. Então, o Capitão Compson, de cabelos grisalhos e lindo de uniforme, destacou-se da multidão e fez uma reverência graciosa para a morte. Se a senhorita me concede a honra, pediu ele. Capitão Compson, disse a morte sorrindo. Ela colocou os braços ao redor dos dele. Eu estava torcendo para que você me convidasse. Isso fez as mulheres mais velhas franzirem o senho, pois não consideravam aquele comentário apropriado. Mas a morte não deu a mínima. O Capitão Compson conduziu-a até o centro da pista e ali dançaram. No início, a morte pareceu curiosamente desajeitada. Estava ansiosa demais para satisfazer o parceiro e não demonstrou qualquer noção de ritmo. O capitão, por sua vez, movia-se com uma mistura de dignidade e humor que Lady Neville jamais vira em outro homem. Mas, quando ele olhou-a por cima dos ombros da morte, ela viu algo que ninguém mais parecia ter reparado. O rosto e os olhos dele estavam imobilizados pelo medo, e embora houvesse oferecido a mão à morte com um espontâneo galanteio, ele vacilara um pouco quando ela o aceitou. Ainda assim, dançou melhor do que Lady Neville jamais o vira dançar. Ah, é isso que acontece quando você tem uma reputação a manter, pensou ela. O Capitão Compson também precisa fazer o que se espera dele. Espero que outra pessoa se ofereça logo para dançar com ela. Mas ninguém se ofereceu. Pouco a pouco, outros casais superaram o medo e caminharam apressados para a pista quando a morte olhava para o lado contrário, mas ninguém resgatou o Capitão Compson de sua bela parceira. Eles dançaram todas as danças juntos. Com o passar do tempo, alguns homens começaram a olhá-la com mais apreciação do que terror, mas quando ela devolvia os olhares e sorria, eles apertavam as parceiras junto aos corpos, como se um vento frio estivesse ameaçando carregá-los para longe. Um dos poucos que a olharam com franqueza e deleite foi o jovem Lord Torrance, que geralmente dançava apenas com a esposa. Outro foi o poeta Lorrimond, lógico. Ao dançar com Lady Neville, ele comentou: se ela é a morte, quem esses tolos apavorados acham que são? Se ela é feiura, o que resta para eles? Odeio seu medo, é obsceno. A morte e o capitão passaram por eles dançando naquele momento, e os dois escutaram-no dizer: mas se foi mesmo você que eu vi na batalha, como é possível que tenha mudado tanto? Como é possível que tenha ficado tão adorável? A risada da morte era macia e divertida. Achei que em meio a tantas pessoas bonitas seria melhor ser bonita. Fiquei com medo de apavorar todos e estragar a festa. Todos pensavam que ela seria feia, disse Lorrimond a Lady Neville. Eu sempre soube que ela seria bela. Então por que não dança com ela? Perguntou Lady Neville. Você também está com medo? Não, não,
respondeu o poeta com rapidez e convicção. Pedirei para dançar com ela muito em breve. Só quero observá-la mais um pouco. Os músicos continuaram a tocar. A dança foi consumindo a noite tão devagar quanto quedas d'água consomem a encosta de uma montanha. Pareceu a Lady Neville que nenhuma noite jamais havia durado tanto, e ainda assim ela não estava cansada nem entediada. Dançou com todos os homens que estavam lá, à exceção de Lord Torrance, que dançava com sua esposa como se os dois houvessem se conhecido naquela noite. E é claro, do Capitão Compson. Em determinado momento, ele ergueu a mão e tocou bem de leve nos cabelos dourados da morte. Ele ainda era um homem admirável, um parceiro à altura de uma garota tão bela. Mas Lady Neville olhava para seu rosto cada vez que passava por ele e percebeu que era mais velho do que qualquer um ali imaginava. A morte, por sua vez, parecia mais jovem do que a pessoa mais jovem ali. Não havia nenhuma mulher no baile capaz de dançar melhor que ela. Embora fosse difícil para Lady Neville lembrar em que ponto o seu jeito desengonçado fora substituído por aqueles movimentos de doce fluidez. Ela sorria e cumprimentava todos com quem cruzava o olhar, e conhecia-os pelo nome. Cantava o tempo todo, inventando palavras para as canções instrumentais, palavras sem sentido, sons desprovidos de significado, e ainda assim todos se esforçavam para escutar sua voz sem saber bem o porquê. E quando, em meio a uma valsa, ela levantou a cauda do vestido para ter mais liberdade ao dançar, Lady Neville achou que ela se movimentava como um pequeno barco no mar calmo de um fim de tarde. Lady Neville escutou Lady Torrance discutindo raivosa com a Condessa della Candine. Pouco me importa se é a morte, ela não é mais velha do que eu, não pode ser. Bobagem, disse a Condessa, que era incapaz de ser generosa com qualquer outra mulher. Ela parece ter uns 28, 30 se isso. E o vestido, aquela roupa de noiva que veste, francamente vulgar, disse a mulher que havia ido ao baile como acompanhante informal do Capitão Compson. De mau gosto, suponho que não haja como esperar bom gosto da morte. Lady Torrance parecia prestes a cair no choro. Elas estão com ciúmes da morte, disse Lady Neville para si mesma. Que estranho, não sinto ciúmes dela, nem um pouquinho, e não sinto nada de medo. Estava muito orgulhosa de si mesma. Então, os músicos pararam de tocar sem terem recebido qualquer sinal, assim como quando começaram a tocar. Eles puseram os instrumentos de lado. No silêncio, repentino e retumbante, a morte se afastou do Capitão Compson e foi correndo espiar por uma das janelas, abrindo as cortinas com as duas mãos. Vejam, disse ela, de costas para os demais. Venham ver, a noite está quase chegando ao fim. O céu de verão ainda estava escuro e o horizonte ao leste estava um único tom mais claro que o resto do céu, mas as estrelas haviam desaparecido e as árvores próximas à casa se tornavam discerníveis pouco a pouco. A morte pressionou o rosto à janela e disse com tanta suavidade que os outros mal conseguiram ouvir. Preciso ir agora mesmo. Não! Disse Lady Neville, que levou algum tempo até perceber o que disse. Você precisa ficar mais um pouco. O baile foi dado em sua homenagem. Por favor, fique. A morte estendeu as mãos para ela e Lady Neville aproximou-se e segurou-as. Foi uma noite maravilhosa, disse ela com gentileza. Você não pode imaginar como é a sensação de ser convidada para um baile desses, porque você os frequentou e organizou durante a vida toda. Para você, são todos iguais, mas para mim é diferente. Entende? Lady Neville assentiu em silêncio. Vou me lembrar desta noite para sempre, disse a morte. Fique, pediu o Capitão Compson. Fique só um pouco mais. Ele colocou a mão no ombro da morte, que sorriu e recostou a bochecha na mão. Querido Capitão Compson, meu primeiro galanteador, disse ela. Você ainda não se cansou de mim? Jamais, respondeu ele. Fique, por favor. Fique, ecoou Lorimond, que também pareceu prestes a tocá-la. Fique, quero conversar com você. Quero olhar para você. Podemos dançar se você ficar. Como tenho seguidores, exclamou a morte admirada.
Ela estendeu uma das mãos na direção de Lorimond, mas ele recuou e ficou corado de vergonha. Um soldado e um poeta, que maravilha é ser mulher. Mas por que vocês dois não falaram comigo antes? Agora é tarde demais, preciso ir. Por favor, fique, sussurrou Lady Torrance. Ela pegou na mão do marido para ganhar coragem. Nós a achamos muito bonita, nós dois. Amável Lady Torrance, disse a garota com gentileza. Ela se virou para a janela outra vez, tocou no vidro de leve. A janela se abriu. O ar frio irrompeu no salão de baile, fresco e carregado de chuva, mas já com traço dos cheiros das ruas de Londres por onde havia passado. Eles escutaram pássaros cantando e os relinchados ásperos e estranhos dos cavalos da morte. Você quer que eu fique? Perguntou ela. A pergunta não foi dirigida a Lady Neville, ao Capitão Compson, nem a qualquer um de seus admiradores, mas à Contessa de la Candine, que estava bastante atrás deles, abraçando suas flores e assoviando uma pequena canção de irritação. Ela não queria nem um pouco que a morte ficasse, mas tinha medo de que as outras mulheres pensassem que ela invejava a beleza da morte. Então disse: Sim, claro que sim. Ah, disse a morte. Ela estava quase sussurrando. E você, quer que eu fique? Indagou ela para outra mulher. Quer que eu seja uma de suas amigas? Sim, respondeu a mulher, porque você é uma dama bela e sincera. E você? Disse a morte para um homem. E você? Perguntou para uma mulher. E você? Perguntou para outro homem. Querem que eu fique? E todos responderam. Sim, Dona Morte, nós queremos. Então vocês me querem bem, disse ela em voz alta para todos. Vocês querem que eu viva entre vocês e seja como vocês e deixe de ser a morte? Querem que eu ande em seus cavalos e apareça em todas as suas festas? Querem que eu ande em cavalos como os seus em vez dos meus? Querem que eu vista o mesmo vestido que vocês vestem e diga aquilo que diriam? Um de vocês se casaria comigo e os demais dançariam em meu casamento e levariam presentes para meus filhos? É isso que vocês querem? Sim, disse Lady Neville. Fique aqui, fique comigo, fique conosco. Sem aumentar de volume, a voz da morte ficou mais clara e velha. Uma voz velha demais, pensou Lady Neville, para uma mulher tão jovem. Pensem bem, disse a morte. Pensem bem no que vocês querem. Muito bem. Todos querem que eu fique? Porque se um de vocês disser não, vá embora, partirei imediatamente e jamais voltarei. Pensem bem. Todos querem que eu fique? E todos falarem ao uníssono. Sim, sim, fique conosco. Você é tão bonita que não podemos deixá-la partir. Estamos cansados, disse o Capitão Lorimond. Estamos cegos, falou Compson. Então acrescentou. Especialmente para a poesia. Estamos com medo, declarou Lord Torrance sem muito alarde. Sua mulher pegou no braço dele e disse: Nós dois. Estamos cada vez mais estúpidos e desinteressantes e nos tornando velhos em vão, disse Lady Neville. Fique conosco, Dona Morte. A Morte sorriu, doce e radiante, e deu um passo à frente. Foi como se tivesse se juntado a eles após descer de uma grande altura. Muito bem, disse ela. Ficarei com vocês. Não serei mais a morte, serei uma mulher. O salão se encheu de um suspiro profundo, embora ninguém parecesse ter aberto a boca. Ninguém se mexeu, pois a garota de cabelos dourados ainda era a morte, e seus cavalos continuavam choramingando por ela do lado de fora. Ninguém conseguia olhar para ela por muito tempo, embora fosse a garota mais linda que qualquer um deles já havia visto. Há um preço a ser pago, disse ela. Há sempre um preço. Um de vocês terá que se tornar a morte em meu lugar, pois sempre deve haver uma morte no mundo. Alguém se voluntaria? Alguém está disposto a se tornar a morte por livre e espontânea vontade? Pois somente assim poderei me tornar uma garota humana. Ninguém falou.
Ninguém disse uma única palavra, mas todos recuaram lentamente para longe dela, como ondas deslizando de volta para o mar, quando você tenta pegá-las na praia. A Contessa della Candine e seus amigos teriam saído de fininho pela porta, mas a morte sorriu para eles, que ficaram onde estavam. O Capitão Compson abriu a boca como se fosse se oferecer, mas não disse nada. Lady Neville não se mexeu. Ninguém, constatou a morte. Ela encostou o dedo em uma flor que pareceu se inclinar e agachar como se fosse um gato satisfeito. Ninguém mesmo, disse ela. Então, preciso escolher. E me parece justo, pois foi assim que me tornei a morte. Nunca quis ser a morte, e fico contente por vocês desejarem que eu me torne uma de vocês. Passei muito tempo procurando gente que me aceitasse. Agora, só preciso escolher alguém para me substituir e pronto. Escolherei com muito cuidado. Ah, fomos tolos, muito tolos, pensou Lady Neville. Fomos muito tolos. Mas não disse nada em voz alta. Apenas fechou as mãos e olhou para a jovem garota, pensando vagamente que, caso tivesse uma filha, ficaria muito contente se ela fosse parecida com a Dona Morte. A Contessa della Candine, disse a Morte, pensativa, e a mulher deu uma guinchada de pavor, pois não conseguiu respirar o suficiente para gritar. Mas a Morte riu e disse: não, seria besteira. Ela não disse mais nada, mas por um longo tempo depois, a Contessa ficou com o rosto fervendo pela humilhação de não ter sido escolhida pela Morte. O Capitão Compson não, murmurou a Morte. É bondoso demais para se tornar a Morte. Seria muito cruel com ele. Ele quer tanto morrer. A expressão no rosto do capitão não se alterou, mas suas mãos começaram a tremer. Lorimond não, prosseguiu a garota, porque sabe muito pouco sobre a vida e porque gosta dele. O poeta corou, depois ficou branco e por fim ficou rosa outra vez. Ele fez um gesto como se fosse apoiar um joelho no chão, mas então endireitou o corpo e ficou com a postura mais parecida com a do Capitão Compson que conseguiu. Os Torrance não, disse a Morte. Nunca! Lord e Lady Torrance, pois vocês dois se preocupam demasiadamente com outra pessoa para terem orgulho de ser a Morte. Mas ela hesitou um pouco ao olhar Lady Torrance, fitando-a com seus olhos negros e curiosos. Eu tinha sua idade quando me tornei a Morte, disse por fim. Pergunto-me como seria ter a sua idade outra vez. Faz muito tempo que sou a Morte. Lady Torrance tremeu e não disse nada. E por fim, a Morte disse baixinho: Lady Neville. Estou aqui, respondeu Lady Neville. Acho que só sobrou você, disse a Morte. Eu escolho você, Lady Neville. Lady Neville escutou todos os convidados suspirarem outra vez, e embora estivesse de costas para eles, sabia que os suspiros eram de alívio. Por nenhum deles, nem nenhuma das pessoas que lhes eram queridas, terem sido escolhidas. Lady Torrance soltou um lamento de protesto, mas Lady Neville sabia que ela teria feito o mesmo caso a Morte escolhesse qualquer outra pessoa. Ela se viu dizendo em tom calmo: é uma honra, mas não há ninguém mais digno do que eu. Ninguém, disse a Morte. Não há ninguém tão cansado de ser humano, ninguém que conheça melhor o vazio de estar sozinha. E não há ninguém aqui com o poder para tratar a vida. Ela sorriu de maneira doce e cruel. A vida do filho do seu cabeleireiro, por exemplo, como uma coisa sem sentido que ela é. A Morte tem um coração, mas um coração que está para sempre vazio. E acredito, Lady Neville, que seu coração é como o leito seco de um rio, como uma concha fora do mar. Você ficará muito satisfeita em ser a Morte, mais do que eu, pois eu era muito jovem quando me tornei a Morte. Ela caminhou em direção a Lady Neville, com balanço e leveza. Seus olhos profundos estavam bem abertos e repletos da luz vermelha do sol da manhã, que começava a nascer. Os convidados do baile se afastaram, embora ela não houvesse olhado para eles, mas Lady Neville apertou as mãos firmes e observou a Morte vindo em sua direção, com seus pequenos passinhos de dança. Precisamos nos beijar, anunciou a Morte. Foi assim que me tornei a Morte. Ela balançou a cabeça com deleite para que o cabelo macio ficasse preso atrás dos ombros.
Depressa, depressa, pediu ela. Ah, mal posso esperar para ser humana outra vez. Talvez você não goste, falou Lady Neville. Ela estava muito calma, embora ouvisse seu velho coração batendo no peito e o sentisse na ponta dos dedos. Talvez você não goste depois de um tempo, disse ela. Pode ser que não. O sorriso da morte estava muito próximo dela. Não serei tão bonita quanto estou, e talvez as pessoas não me amem tanto como amam agora, mas serei humana por um tempo e no fim morrerei. Cumpri minha pena. Qual pena? Perguntou a velha mulher à bela garota. O que você fez? Por que se tornou a morte? Não lembro, disse a Dona Morte, e você também esquecerá com o tempo. Ela era menor que Lady Neville e muito mais jovem. Em seu vestido branco, poderia ser a filha que Lady Neville jamais teve, que estaria sempre a seu lado, que apoiaria a cabeça da mãe com leveza em seus braços quando ela se sentisse velha e triste. A morte ergueu a cabeça para beijar a bochecha de Lady Neville e sussurrou em seu ouvido. Você ainda será bela quando eu for feia. Quando chegar minha hora, seja gentil comigo. Atrás de Lady Neville, os belos cavalheiros e senhoras murmuraram e suspiraram, palpitando feito mariposas com seus vestidos de gala e seus ternos elegantes. Prometo, ela disse. Então, juntou os lábios secos para beijar a bochecha macia e de cheiro doce da jovem morte. Acabou. Eu acho que quem me conhece bem entendeu porque eu me identifico com esse conto e porque eu me identifico com a morte. Mas eu não vou entrar em detalhes porque esse vídeo foi só para ler o conto. E eu espero que vocês tenham gostado. E quem sabe eu apareço por aí de novo depois. Um beijo e até a próxima.